Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Gabriel Santana, assessor de investimentos, especialista em médicos, advogados e empresários. Além de assessor de investimentos, sou líder de equipe, então eu ajudo assessores que estão começando na carreira a performar. Então sou sócio hoje da Invest Smart, sócio também da principal filial do Brasil, que é aqui em Santos. Esse vídeo ele mostra um pouquinho de uma reunião que eu tenho semanal com a minha equipe, toda segunda-feira, 10h30 da manhã, falando sobre os próximos passos, dicas e o que fazer durante a semana. Nessa semana eu falei um pouquinho sobre processo comercial, funil de vendas e onde focar os esforços. Basicamente, fica aí com um pouco da nossa reunião. Primeiro, parabenizar o Renan, que ganhou como assessor de renovação. Muito bom, Renan. Parabéns. E basicamente o espírito da cultura que a gente quer aqui, de intensidade comercial. Isso é o que vai refletir e que vai trazer resultado. Eu estava vendo podcast esse final de semana e falava muito sobre funil de venda. E a maioria dos empresários, quando vai contratar uma equipe de marketing ou uma equipe de estruturação comercial, foca muito em geração de lead. A gente precisa de mais lead, a gente precisa de mais lead, a gente precisa de mais lead, mais lead. Existe uma metodologia para olhar, por que precisa de mais lead? E aí a gente começa a olhar de trás para frente, tá? Qual que é o final do lead? O final do lead é virar cliente aqui no escritório. O que ele faz antes de virar cliente? Ele faz uma segunda reunião. Como tá a minha segunda reunião? Tá boa? Tá boa, legal. Como tá a minha primeira reunião? Tá boa? Tá boa. Não, minha primeira reunião tá boa. Eu faço 30 primeiras reuniões e faço 20 segundas reuniões. Eu preciso de mais lead ou eu preciso melhorar a minha reunião para seguir para um próximo passo? Porque eu aumentar, geralmente a conversão de lead para reunião é muito menor do que primeira reunião para segunda reunião e segunda reunião para fechamento. Então se eu faço 10 reuniões de segundas reuniões e eu abro 2 contas, eu não preciso de mais lead. Eu preciso melhorar a segunda reunião para abrir 8 contas. Porque aí eu vou mais do que quadruplicar o meu resultado. Então a gente ter ciência de qual é o nosso problema, isso nos ajuda muito na criação de novo resultado. Então, basicamente, a gente precisa analisar funil a funil, etapa a etapa, individualmente que a gente tem. Como que tá a minha segunda reunião? A cada 3 reuniões que eu faço, 3 R2 que eu faço, cara, quantas viram contas? Dessas 3 R2, quantas tem seguro? Quantas tem consórcio? Quantas tem cross-sell? Quantos cross-sell eu faço dentro de uma segunda reunião? Eu faço pouquíssimas reuniões, então eu faço uma reunião por semana. Tá, mas essa reunião gera alguma coisa? Parou na minha frente, eu deito. Eu tenho certeza. Se colocar um cliente na minha reunião, eu vou conseguir gerar demanda para ele. Eu vou conseguir desenvolver assunto com ele. Então, o meu problema não é reunião. Meu problema é outra coisa. E assim sucessivamente. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise para 2026 exatamente como isso. Cara, como que tá a minha segunda reunião? Como que tá minhas reuniões com especialistas? Eu tô fazendo reunião de seguro e não tá fechando. O que está acontecendo para não fechar? Porque é ser muito arrogante achar que só os meus clientes não precisam de seguro. Os meus clientes. O Thiago faz 5 reuniões de seguro, fecha 5. O Gabriel faz 5 e não fecha nenhuma. Alguma coisa tá estranho. O lead do Thiago não é melhor para seguro. Não faz sentido nenhum. Na média é a mesma coisa. Então, é analisar ponto a ponto. Como que tá a minha segunda reunião? Como que tá a minha primeira reunião? Eu tô conseguindo desenvolver, criar valor pro cliente. Ele tá indo para a segunda reunião. A cada 10 reuniões que eu faço, cada 10 R1, quantas R2 eu tô fazendo? Eu tô fazendo 5 R2. Tem um gargalo aí, então você não precisa de mais lead. Você precisa melhorar sua R1 para marcar mais R2. Quantas R1 eu faço? Faço 2. Então você tá marcando pouca reunião. Aí não é o problema a R1. O problema é marcar a reunião. Então, e aí, se eu der 100 mil leads para vocês vão marcar reunião? Não. Porque o que precisa fazer para marcar reunião? Aí eu não ligo. Então eu posso entregar 1 bilhão de lead. Mas o lead que vem de campanha vem melhor. Não. Tecnicamente falando, um cliente antigo é melhor do que um cliente novo. Ele já conhece a estrutura, tirando os pormenores, o cliente que saiu que tá puto com a XP, o cliente que saiu que tá ou o cartão de crédito deu problema. Mas na média, um cliente que veio antigo, ele é melhor. Por quê? Porque ele já conhece o sistema, ele já sabe que funciona, ele tem certeza que não é um golpe, ele sabe que é um sistema, a XP é uma maior corretora do Brasil.
Ele tirou porque ele comprou uma casa, porque ele teve outros projetos, eventualmente ele está sendo atendido em outro lugar que está ruim. Então, não adianta eu entregar lead para vocês se vocês não fazem a etapa 1, que é ligar para o lead que você já tem. E aí quando eu coloco essa tabela aqui tem 14 reuniões, aqui tem 4 reuniões, aqui tem 5 reuniões, aqui tem 4 reuniões, aqui tem 10 reuniões, aqui tem uma reunião. Aqui tem uma efetividade boa, então se são 10 reuniões, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades, é uma efetividade boa, então eu estou sendo eficiente. Então se eu sou eficiente, o que eu tenho que fazer aqui? Encher aqui, porque aí você fica confiante, você fala, cara, caiu no peito, caiu na caixa, caiu na mão, pum, já era. Você sabe que você é bom fazer gol. É tipo o Neymar quando tá jogando. Toque em mim porque eu vou fazer a porra do gol. Mas se ninguém tocar pro Neymar, ele não tem como ir lá na zaga, pegar a bola, vir. Ele pode fazer 3 vezes, cansa. Então, aqui, isso foi 4 reuniões na semana, ou seja, ele trabalhou 4 horas na semana. 4 horas e meia. Não, vamos lá, 5 horas. Cada reunião tem um pouquinho a mais. Esse assessor é a mesma coisa, esse assessor é a mesma coisa. Então, qual que é o foco? Na minha visão, e aí eu quero escutar a opinião de vocês, na minha visão, o maior problema é marcar reunião. A agenda de vocês não está cheia. E aí eu só vou conseguir trazer mais clientes, novos clientes, quando isso estiver cheio. Aí eu preciso trazer novos clientes. Tô fazendo reunião e não tá vingando. Porque se você falar agora, mas os clientes que estão agora são ruins. Desculpa, mas não tem amostra. Qual que é a meta principal? É encher a agenda. E aí quando todo mundo tiver com a agenda cheia e falar, Santana, cara, aí beleza, aí eu consigo brigar por, a gente tem que gerar demanda. Mas em teoria, o lead qualificado mesmo é de indicação. Então, vocês ficarem confortáveis com receber lead é ruim. O lead de indicação é muito melhor. É só você receber uma indicação, uma mensagem de alguém que foi indicado, ou algum cara ligar aleatoriamente. O cara que foi indicado falou, tudo bem, o Inácio que passou seu contato, eu trabalho com planejamento financeiro, tem uma plataforma e tal. Legal, bacana, eu quero conversar, eu entendi, eu tenho a necessidade mesmo. Então a indicação é a melhor dos casos. Então o nosso foco é encher esse volume de reuniões. E aí, depois que encher o volume de reuniões, aqui eu fiz 4 reuniões e não tive nenhuma conta aberta e nenhum negócio fechado. Aí eu vou melhorar a minha reunião. Aqui, fiz uma reunião. Aqui não tem como saber se a pessoa é efetiva. Se ela é eficiente, desculpa, efetiva não. Porque fez uma reunião, não tem como saber. Primeiro é saber qual etapa. Quando você falar, cara, não tenho mais para quem ligar. Beleza, aí a gente vai para a próxima etapa. Aí, vamos gerar demanda para você, vamos saber como pedir indicação. Mas em teoria, isso nunca pode acabar o número de ligações. Por quê? Sempre tá pedindo indicação. Então, eu não posso secar, minha fonte não seca se eu peço indicação da melhor forma possível. Se eu estou fazendo reunião num modelo, minha fonte não seca. E aí, acabou os números leads que eu tenho lá. A gente tem 1000 leads hoje. Entre todo mundo que tem aqui, contas abaixo de R$1.000, tem 1000 contas. Cara, eu quero marcar essa semana, e aí a gente pode marcar um dia para sentar todo mundo aqui, e aí eu vou listar essa coisa e vou falar, vamos ligar, um liga, outro 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 liga. Porque aí a gente zerando isso, aí sim a gente vai ao próximo passo. Se a gente tem, vamos fazer um cálculo besta aqui, 8 dividido por 8, 125 ligações, quantos minutos levam cada ligação? Vezes 3 minutos, dividido por 60, então 6 horas, dividido por 4, então, 1h30 por semana a gente liga para todo mundo. É muita coisa? 1h30 por semana para ligar para cliente novo? Não é. Então, se a gente não for intenso comercialmente falando, a gente não vai encher o nosso funil. E aí a gente vai vendo onde está cada etapa. Para os caras que falaram que não quer, vocês podem gerar algum tipo de demanda de outro produto. Então, eu não quero, obrigado, beleza. Monta um textinho falando, cara, só parte educacional, eu sei que você não quer marcar reunião, mas faz parte do meu trabalho educar também. Você sabe, e aí monta um textinho. Você sabia que existem 3 formas de comprar um imóvel?
Um com juros, um sem juros, pô, existe a forma consórcio, se quiser saber mais, pode entrar em contato comigo e a gente marca um especialista, não para falar de investimento, e sim sobre aquisição de novo imóvel. Cara, tenta ali. Eventualmente o cara não é de guardar, mas ele é de pagar boleto. Cara, às vezes ele não quer, mas isso aí interessa a ele. Aí deixa na agenda, daqui 3 meses. Cara, você já pensou em proteger quem você ama? Existem formas de você proteger o seguro de vida. Cara, se você for entender, daqui 3 meses você manda. Já pensou em dolarizar? E vai deixando ali na agenda pra mandar. Falou. Cara, vai mandando, porque aí vai pegar alguma coisa que o cara queira, ou ele vai mandar num grupo dos amigos. Alguém conhece sobre consórcio e tal? Sim. Sim, tem uma cadência boa. Você pega o contato, liga, manda mensagem, liga, manda mensagem, liga, manda mensagem. Aí quando ele pedir, pelo amor de Deus, assim, para de entrar em contato. Pelo amor de Deus, por favor, eu não quero. Era 3 dias assim, uma cadência lá, Não, de forma nenhuma, às vezes ele só tá ocupado. Eu tenho um caso prático, eu me cadastrei lá no Open English, tem um cara me ligando, eu gostei, quero, tem um cara me ligando, e sempre que ele me liga eu tô ocupado, eu não vou atender, porra. Aí ele vai descartar? Eu quero comprar. Se ele parar, tipo, como tá lá, eu acho bobagem, vai lá e liga. Não era nada contra mim. Esse é o problema, a maioria das vezes a gente pensa que é contra nós, né? Tipo, ele não tá atendendo porque ele não quer falar comigo. Não, às vezes ele só realmente tá ocupado. Até porque ele nem sabe quem tá ligando, então, o cara da Open English, nem faço ideia de quem tá ligando. Então. Eu decidi gravar um pouquinho de conteúdo aqui pro YouTube, mostrando o dia a dia do assessor de investimento e não falando só sobre a profissão de assessor, mas também um pouco sobre investimentos. A ideia aqui é mesclar um pouco desse conteúdo. Se você tiver ideia, se você gostou do conteúdo, se você não gostou do conteúdo, pode deixar. Bom, se você não gostou do conteúdo, pode ignorar e nunca mais assistir o canal. Se você gostou do conteúdo, pode deixar algumas recomendações aqui no comentário. Fechou? Um abraço.